Olá, e o Saúde de hoje vai falar sobre o uso de aditivos no cigarro. Para isso, a gente recebe no estúdio a cardiologista Jaqueline Issa. Controle da publicidade, embalagens com imagens chocantes e restrição ao fumo em locais fechados. Todas essas medidas ajudaram e muito a reduzir o número de fumantes no país. Segundo o IBGE, cerca de 17% dos brasileiros são tabagistas, número bem menor que o registrado há 20 anos, quando a proporção era de quase 35%. Mas o número ainda preocupa. 5 milhões de mortes por ano são atribuídas ao vício. Por isso, o próximo alvo dos grupos antitabagistas é banir o uso de aromatizantes, que tornam o sabor do tabaco mais agradável e atraente para quem está começando a fumar. No começo eu fumava um sabor de menta, o black mesmo. Por ser um cigarro aromatizado e tal, então é um pouquinho mais fraco e as pessoas também dão preferência por causa do gosto, né? E as marcas que não tinham sabores assim de coisa, vendia bem menos. Aí quando apareceram essas marcas aí, estão pedindo só eles. Os menta, canela, vários sabores, né, que fizeram agora, né? Jaqueline, tudo bem? Tudo bem, Jairo. Obrigada. Tudo ótimo. Muito obrigado por ter vindo e discutir esse assunto que está pegando fogo, Palpitante. né? Palpitante. Jaqueline, em que pé está essa discussão, né, da lei, dos aditivos, né, no cigarro? Como que está isso? O Brasil, como um país assim, top líder no mundo em redução do número de fumantes, tem uma política bem atuante nesse sentido. E essa regulamentação de proibir a colocação de aditivos, aromatizantes, até mesmo de açúcar, estava em questão, só que como o Brasil é um grande produtor de tabaco, tem uma questão técnica muito relevante, que o Brasil é um grande produtor de um tipo de tabaco que chama fumo burley, que na sua manipulação para se tornar industrializado, vamos dizer assim, inclui a colocação do açúcar. Então a Convenção Quadro, que é uma convenção coletiva, um tratado mundial que visa a redução do consumo do tabaco no mundo, ela se preocupa com esses aspectos desde a sua produção até na sua comercialização e regulamentação. Cigarro é veneno. Então, você não pode vender um veneno com coisas atrativas, como um aromatizante. Fala, não, é uma balinha, tem um docinho aqui. Tem um gostinho mais... Tem um gostinho, um cheirinho mais interessante. Então, a gente entende que um produto que causa um malefício, que traz à saúde pública, é uma epidemia, se previne essa doença, tabagismo, não se pode contemporizar e permitir que o produto seja, de alguma forma, atrativo. Porque o que acontece? Quando se proibiu a propaganda do cigarro, e o Brasil também tem essa legislação que proíbe a propaganda, o cigarro da década de 70, 60, eu já sou nascida nessa época, eu até experimentei, não era agradável, mas existia uma propaganda que incentivava o consumo. Na medida que houve uma restrição da propaganda, a indústria percebeu que teria que produzir um produto mais atraente e colocou o quê? É doce, tem um cheiro gostoso, baunilha, um aroma, menta, cravo, tem mentol, canela. Exatamente. Então, tentou, é uma forma de ludibriar o consumidor no sentido, isso aqui é legal, isso aqui é gostoso, experimente. Então, o Brasil evoluiu, mas passado esses 2 dígitos que hoje nós temos aí, de 15% a 17% da população fumante, para chegar em um dígito, que seria 9%, 8%, o caminho é difícil. E essas coisas que parecem pequenos detalhes passam a ter uma importância enorme. As leis restritivas que a gente tem nos últimos anos, proibição de fumar em local público, proibição de fumar em bares, restaurantes, essa questão da pessoa ter que ir para a rua para fumar e tal. Isso tudo você também acha que também, de alguma forma, não contribui para a gente diminuir o número de fumantes? Muito, e a indústria se ressentiu bastante disso, o consumo de tabaco em locais como a cidade de São Paulo, o estado de São Paulo como um todo, reduziu bastante, tem um impacto muito intenso na redução do consumo. E outra coisa interessante que é incentivar o indivíduo a parar de fumar, porque ele começa a perceber que aquela relação que ele tinha com o cigarro não era só de prazer. E do ponto de vista de saúde, parece que tem uns estudos interessantes que mostram assim, que cidades que adotaram esse tipo de lei mais restritiva, em seguida, poucos meses depois, você já tem uma redução importante das ocorrências infarto cardiológicas nos pronto-socorros dessa cidade. Exatamente. Isso é confirmado mesmo, Jaqueline? Com certeza, e foi até um dos argumentos pelos quais essa lei foi implantada, essa relação do cigarro, fumo passivo e risco cardiovascular é bem estabelecida.
Quando você inala a fumaça do cigarro, não sendo fumante, meia hora de exposição, você tem alteração na parede dos vasos, que é do endotélio, que perdura por 12 horas. Então, se o indivíduo tem uma propensão genética, está mais desidratado num dia, ele é exposto àquela condição, ele pode desencadear um evento cardiovascular em função daquela exposição aguda à fumaça do cigarro. Então, isso é bem estabelecido, tem um trabalho agora do Uruguai. Nós acompanhamos a pesquisa da lei antifuma aqui em São Paulo, dosamos o monóxido de carbono em vários estabelecimentos e temos a segunda fase da pesquisa, que é avaliar o real impacto na redução de mortes por infarto basicamente infarto e derrame cerebral. Nesse período. Nesse período. Só que como a cidade de São Paulo é gigantesca, tem muitas variáveis, nós estamos quebrando a cabeça para ver como que vai fazer. Para chegar a esse número. Jaqueline, muito obrigado. Pessoal, o Saúde de hoje está acabando. Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem, mais novidades para vocês. E se você quiser assistir a íntegra da entrevista com a cardiologista Jaqueline Issa, dá uma olhadinha na nossa página no UOL. Muito obrigado. Até mais.